Depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo. Nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm um olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. Muito boa noite, queridos amigos, muito boa noite a todos que curtem e compartilham aqui dos meus perfis. É com grande alegria que a gente abre a nossa live hoje novamente, esse projeto que a gente costumou chamar de Arquivo Vivo, e a nossa live a gente denominou Prosa com Dedé. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, na verdade todos que entram aqui, todos que batem a porta para fazer comigo essa live, não tenha dúvida que é passado por algo muito rigoroso, que é pelo caminho, que é pelo meu coração, que é pelo aquilo que há de mim mais íntimo. Então todos aqueles que são convidados a fazer o Prosa com Dedé, não tenha dúvida que é, para mim, pessoa muito especial. Eu brinquei quando fiz inicialmente o cartaz para informar o dia de hoje, eu brinquei dizendo que Roberto Carlos tem o seu e fez muitas músicas para ele, Erasmo também, um do outro, e aí eu também tenho meu grande amigo, como diz o próprio Roberto Carlos, meu amigo Renato Mitsuyoshi Umeda, um rapaz de nome difícil, mas de uma simplicidade, mas não por menos essa simplicidade o torna menor, mas ao contrário, alguém muito grande, e se torna muito maior quando a gente percebe no dia a dia o quanto ele e eu coloquei isso também no cartaz, o quanto ele vive para servir, como ele tem esse prazer, como todo professor, como todo mestre, ele sabe muito bem que a missão dele principal é estar nesse mundo, para assim como uma vela que se queima e que se derrama no altar, que nós cantamos tanto, Renato. Estou aguardando você entrar aqui nos comentários para eu poder lhe convidar. Como a gente cantou tanto aquela canção, Só por ti, Jesus, quero me derramar, como vela que se derrama no altar, música de Eugênio Jorge. Assim também é você, como mestre, como professor, como pai e, por que não dizer, como amigo. Você é aquele que se derrete para se oferecer ao outro, sempre com muita disposição e mais ainda, mais do que disposição, mas com uma delicadeza e com uma naturalidade, sem buscar nada em troca. Eu acho que é isso que é amizade. Amizade, de fato, é aquele que você sabe que pode buscar a qualquer hora da madrugada, qualquer dia. Não tem conveniência para amigo. Eu me emociono muito falar nisso, porque nós já vivenciamos tantas coisas, meu amigo. E eu tenho certeza que eu não serei nunca inconveniente, seja a hora que for. Eu posso ser chato, e às vezes sou. Mas seja a hora que for, pela necessidade, a gente bater, ou não necessidade, mas bater na porta do outro, a gente vai encontrar mais do que a própria porta propriamente dita, material, mas o coração vai estar sempre aberto um para o outro. Então eu começo me derramando aqui em emoção, porque falar de você para mim é muito fácil e é muito bom, é muito gostoso poder falar de você. Então, Paz, que não é professor, e por ser professor é comunicador, mas não é tanto ele não é tanto dado à internet, nem à comunicação, mas fala fácil, fala de coração. Acho que é isso que a gente busca aqui no nosso Prosa com Dedé. Boa noite, meu amigo, já estou lhe vendo aqui. Tá me ouvindo bem, Zezinho? Estou ouvindo bem, boa noite. Boa noite. Eu vou até explicar para os amigos que nós temos um codinome aqui, dado pelo FBI e pela coisa braba aí que não vai dar para explicar agora, mas a gente se chama um ou outro de Zezinho, então não liguem, não nos levem a mal, porque a nossa live aqui é de casa, a nossa live não tem formalidade nenhuma. Então é isso, eu estava falando aqui
da minha alegria de ter você hoje. E esse projeto só existe porque eu tenho pessoas como você na minha vida. Esse projeto só existe porque a gente pode celebrar. Eu lembrei agora, Renato, um filósofo moderno aqui do Brasil, que ele diz que riqueza é ter com quem compartilhar. Riqueza não é acúmulo, mas riqueza é ter com quem compartilhar. Muita gente tem tanta coisa, como diz Augusto Cury, mas são miseráveis morando em palácios. É melhor, muito melhor ser rico morando em casebres. Eu acho que é o nosso caso. Nós somos trilhardário, se a gente for comparar a nossa vida, a nossa alegria de ter um ao outro, de ter a nossa família. Boa noite. Desculpe porque é muito fácil falar de você, é muito fácil falar com você. Então eu acho que vai fluir naturalmente a nossa noite de hoje. Vamos lá. Não seja monossilábico, porque nós temos quase 1 hora e eu quero gastar essa hora toda. E a gente tem muita história para contar. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua infância, que poucas pessoas conhecem. Como é que foi a sua infância? Quais são as suas recordações dos seus pais, das suas irmãs e das coisas que lhe marcaram? Fale um pouco de você. Então, né, puxando para essa questão da nossa amizade que já vem de alguns anos, então tudo começou lá no Orlando Dantas, né? Logo quando inaugurou o Conjunto Orlando Dantas, eu fui morar lá. Antes eu morava lá no bairro Santo Antônio, antes de morar no Orlando Dantas. E chegando lá no Orlando Dantas foi que tudo começou, com a caminhada na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela história, né, do grupo de coroinhas, que escolheram a gente para fazer a coordenação, né, do grupo de coroinhas. Você como coordenador, eu lhe ajudando na coordenação nesse trabalho. E nesses dias eu estava lembrando aqui com o Francineide que hoje a gente queria ver os coroinhas, por exemplo, assumindo, né, o trabalho deles também, do jeito que a gente assumia naquela nossa época, né? Então, ali no Orlando Dantas eu passei um bom tempo da vida, de quando inaugurou até 15 anos atrás, né, ali no Conjunto Orlando Dantas, e foi ali que tudo começou, que toda a nossa caminhada. Eu também lembrava esses dias aqui das nossas conversas andando de bicicleta pelo conjunto, que hoje eu vejo aqui, por exemplo, o Lucas conversando algumas coisas parecidas, sabe, dizendo, olha, pois naquela época a gente já tinha esse costume de sair conversando a respeito dessas coisas. E você sabe que uma coisa muito forte que eu me lembro daquela época é que, do mesmo jeito que você não tinha um irmão para poder dividir as brincadeiras, eu também não tinha um irmão, eu só tinha irmãs. Só tenho 2 irmãs, você tem uma irmã, e a gente aproveitou essa questão, a gente acabou se tornando irmão nessa brincadeira, né, de poder compartilhar com o outro as atividades da igreja e as atividades também de lazer, de brincadeira mesmo na rua e tudo mais. Então, eu acredito que tudo começou por aí, né? Aqueles games, né? Aqueles games, a garotada não sabe, mas os games, quando surgiram, era algo muito caro. Só os amigos ricos tinham, né? E eu lembro que a gente tinha um amigo rico que às vezes nos chamavam para jogar videogame na casa dele, e era o dia, assim, isso pra gente era uma coisa, Ave Maria, acima de qualquer coisa. E depois surgiu os fliperamas, que aí foi a libertação. Que era a moedinha que a gente... Diga. Eu digo aos meninos aqui em casa, rapaz, na idade de vocês eu sonhava tanto em ter um videogame, não tinha a menor possibilidade de adquirir um. O máximo que a gente conseguia era ir numa locadora, né, na época, ou então quando convidava a gente para brincar, a gente podia desfrutar disso, tendo uma pequena interferência. Hoje eles aqui têm tanta coisa em casa, graças a Deus, né? Eu vi que estava com interferência, mas voltou agora. É verdade. E, rapaz, hoje em dia a facilidade de se ter as coisas, por mais dificuldade que em todas as épocas existem dificuldades, mas hoje nem se compara com certeza. Então, assim, mas dos seus pais, de Dona Nair, seu Meda e das suas irmãs, conte aí dessa sua rotina mais íntima dentro de casa, o que é que você lembra?
Então, você conhece bem o pessoal lá de casa, Dona Anaís, seu Meda, cada um deles com suas características próprias e especiais, né? E de cada um deles eu aprendi um pouco do que eu sou hoje, com certeza, né? De cada um deles a gente acaba aprendendo. Então, minha mãe com aquele jeito como mais comunicativo, né, dela, aquela necessidade de mais de falar, de manifestar o que está sentindo, o que está acontecendo, aquele jeito mais cauteloso de cuidar, de organizar, de procurar ser sempre correto, de fazer tudo sempre certo, né? Então, deles dois a gente vai herdando essas coisas, né? Minhas irmãs, como eu acabei de dizer ainda há pouco, né, por elas serem meninas, então eu convivia pouco, brincava pouco com elas, a gente acabava se dedicando mais a brincar com o pessoal da igreja, a sair e coisa e tal, né? Mas tem minhas duas irmãs, Suzana, que é 3 anos mais nova do que eu, e Diana, 10 anos mais nova do que eu, hoje morando a vida delas, né? Entendi. Zezinho, e a experiência no catolicismo, já que não tem como a gente falar da nossa amizade sem a gente falar que o que incorporou, né, o que a liga, né, que nos uniu foi exatamente esse serviço e esse trabalho que a igreja foi e é tão significativa nas nossas vidas. Então, me fala para mim, você que praticamente a sua família pessoal, família de casa, hoje é toda evangélica. Graças a Deus, a gente não tem nada a reclamar disso. São pessoas lindas, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que têm uma moral, graças a Deus, dentro do que a gente acredita como um padrão natural das pessoas. Mas me fala um pouquinho o porquê ser católico, né? Diante da sua realidade, hoje continua sendo católico. Me fale assim um pouco sobre o que lhe chama a atenção no catolicismo e o porquê você permanece e que você encontra esse abrigo no catolicismo. Então, eu sou muito feliz, graças a Deus, em ver que meus pais, né, eles escolheram uma outra forma de chegar a Deus, mas eles não deixaram, né, eles não deixam de seguir a Deus, né? Verdade. Eles praticam, eles convivem, eles reconhecem, eles experimentam, né, todas essas coisas lá, e é por isso que para mim não faz nem muita diferença, sabe? Não é uma coisa que é assim, muito destacado para mim, essa questão de eu ser católico, eles não serem católicos. Às vezes faz falta, porque eu gostaria deles participando das coisas que a gente participa, e eu tenho certeza que eles gostariam de me ver participando, né, dos eventos que eles participam. É verdadeira. E por conta das escolhas, isso acaba não acontecendo. Mas o mais importante de tudo é que ambos, né, das suas formas, têm buscado a Deus. E isso, para mim, é o que me deixa mais satisfeito, me deixa tranquilo de saber que eu posso ter certeza de que eles estão lá, né, na forma que eles escolheram de seguir, eles estão indo em direção a Deus da mesma forma que a gente aqui tem buscado a Deus. Né? Para mim, eu desde quando eu tomei consciência fazendo dentro da igreja que eu estava dentro dela, né, que a gente sabe, até meus filhos, os nossos filhos, a gente sabe que a gente começa dentro da igreja meio por imposição. Todo mundo começa por uma certa imposição, isso é o normal. Mas quando a gente toma consciência de onde a gente está e a gente começa a estudar e aprender a respeito, é que a coisa vai tendo significado. E você bem sabe que para a gente não existe dúvida do significado das coisas dentro da Igreja Católica. Verdade. Né? É tudo muito concreto, a gente sempre aprendeu e sempre vivenciou tudo com um pé no chão, procurando as experiências mais concretas possíveis, sem desenvolver nenhum tipo de ilusão, nem de expectativa, né? De nada disso. Pelo contrário, a gente sempre fugiu disso. Né? Qualquer movimento que procurasse
propor uma fé que não fosse concreta, a gente já não se interessou, né? Já não se interessava. Então, vários movimentos que a gente participou, a gente deixou até de participar quando viu que a coisa não estava muito concreta, né? Muito com o pé no chão. Então, graças a Deus, a minha vida dentro da Igreja Católica é com muita consciência, sabe? E com muita certeza do que eu estou fazendo e com a grande certeza de que Deus está ao nosso redor, está nos ouvindo, está nos acompanhando e que Ele está sempre a nos acolher, sempre a nos proteger. Verdade, o que você falou aí, eu queria aproveitar, porque a gente não sabe até onde a internet chega, então, dando um testemunho como católico, como para a gente, o ser católico é uma continuidade da vida, simples assim. A gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino. Então, para a gente ser católico é simplesmente dar continuidade a um projeto que não é nosso. É o projeto de Cristo na Terra e que nós escolhemos, na verdade, nós fomos escolhidos por Ele a permanecer então aí. Mas que nós, como disse você, temos muito amor e respeito por quem pensa diferente, por quem vive a sua fé de forma diferente. E é esse respeito que a gente não abre mão, não negocia com ninguém. Eu sou testemunho dessa realidade dos seus pais, né? E o fator respeito também é um testemunho para o mundo. Num mundo tão dividido, a gente vive um mundo hoje de muitas divisões, de muitas realidades extremas. Então é um testemunho que a gente deixa aqui. Cara, um dia desse a gente era guri, diga aí, era guri, filosofando lá, andando de bicicleta, e você falou aí nos seus filhos, eu tive essa vontade de perguntar, fora do script, que a gente não precisa de script. Cara, como foi esse negócio de ser pai pra gente, hein, cara? Que negócio pancada, hein? Diga aí, minha função aqui é botar você em saia justa, mas é tão gostoso ser pai, velho. O que foi ser pai? O que é ser pai pra você, hein, velho? Então, diga aí. Foi uma das coisas, como eu comentei ainda há pouco, uma daquelas escolhas, uma daquelas decisões que a gente toma, né, ao longo da vida. Então a gente vinha naquela trajetória de trabalho de coroinha dentro da igreja, né, desde cedo, e aí todos aqueles encontros vocacionais, toda aquela coisa, né, e aí várias pessoas dizendo, não, você vai ser padre. Não, André, você vai ser padre. Não, Renato, você vai ser padre. Não, a gente faz seu enxoval hoje, se você quiser. Né? Mas eu também comentava esses dias aqui, que mais ou menos nessa mesma idade de Lucas, eu já tinha traçado algumas coisas já na minha vida, e uma delas era que eu iria me casar e eu iria ter filhos. Né? Eu nunca fiz expectativa de quantos, nem se ia ser menino, nem se ia ser menina, nada disso. Mas eu sabia que eu iria me casar, eu queria me casar e eu queria ter filhos. Né? E hoje, eu olhando a minha casa, como você comentou ainda há pouco, uma coisa certa é que a maior riqueza que a gente tem é a família que foi construída com todos os sacrifícios, com todo o esforço. E essa família construída é o que motiva o trabalho, é o que faz a gente ir para a rua e enfrentar os desafios, né? E mesmo cansado, e mesmo com vontade ou sem vontade, essas são as coisas que motivam a gente. É o maior e o principal combustível. Eu não consigo imaginar como é que é a pessoa trabalhar, atingir até seus objetivos só para si. Eu não consigo imaginar, eu trabalhando e eu só para mim, né? E aí, hoje, ver a minha família, essa família que eu construí junto com a minha esposa, com a Francineide, né? E esses 2 meninos que nós temos, nós 4 ali na igreja, participando, trabalhando, cada um exercendo um serviço, né? O Lucas, que esses dias passou pela cerimônia do Crisma, onde agora ele confirmou pelas palavras dele o que ele está vivendo, o que ele aprendeu. Né? Então isso é muito bom, isso tem me deixado muito feliz, sabe? E faz todo o esforço, todo o sacrifício valer a pena, sabe? Então, em relação a filhos e família, é mais ou menos isso. Você me recordou então a mensagem do Concílio de Cristandade.
tem coisas que a gente não vai poder não falar aqui, porque sai naturalmente, que é o Cucílio, como ele foi marcante na vida da gente, como ele foi um divisor de águas, como ele foi um certo Pentecostes, né? Porque, assim, utilizando esse termo, que não é termo de grupo, não é termo de ideologia, o Pentecostes é muito mais do que se prende a detalhes. Como ele foi um Pentecostes, o Cucílio, na nossa vida, como a gente saiu de lá realmente com aquele desejo de servir a Deus, de ser um cristão comprometido, como é uma das mensagens. Mas a mensagem que você me lembrou agora foi o sentido da vida, quando você falou da sua família, e como a família nos dá esse norte, essa luz que a gente às vezes quer se apagar, porque a vida não é fácil, né? Você sabe como é difícil o dia a dia, como a labuta não é fácil. Mas quando a gente está vendo aquela luzinha lá no finalzinho do túnel, é neles que a gente pensa, né, Renato? É nos filhos, é no nosso recanto, é na nossa casa, na nossa esposa, é naquilo que Deus nos permitiu, que Deus nos emprestou, né? Eu tenho muito cuidado quando ele fala assim, meu filho, meu. Essa questão de meu, é linguística, é normal, é o correto, mas na verdade não é nosso, né? Foi emprestado, Deus nos confiou. E como a gente se sente às vezes amedrontado diante de uma realidade tão difícil. Então, é muito difícil ser pai, e é muito difícil a gente projetar um futuro, e nos dá medo pensar no futuro, olhando para os nossos filhos, mas a gente encarou, e é isso mesmo, né, Renato? É isso aí. De batalhas que se vence a vida, como diz a música do Gonzaguinha, é de batalhas que se faz a vida. Eu queria que nós tivemos uma experiência, foi pela paróquia aqui da São Mateus, na live, eu queria trazer um pouquinho disso, antes de falar do velho e querido Nacon, eu queria que você falasse então, um pouquinho como foi aquela história, cara, do ser professor, que você tentou escorregar, mas o negócio foi além e lhe pegou pelo pé. Conta aí essa história que eu acho que eu queria deixar registrado hoje na nossa live também. É hilário. A questão do ser professor, que foi da outra vez que a gente conversou a respeito disso, é o seguinte, a gente planeja as coisas, a gente sabe disso, né? Uma coisa muito interessante, uma coisa que todo mundo sabe, é que quando a gente é mais novo, a gente tem sonhos e ideias, e na verdade a gente não sabe onde é que as coisas vão dar de verdade. O importante é que a gente esteja sempre à disposição, de olhos abertos, né, de ouvidos atentos, para ver o que Deus nos diz, né? Qual é a orientação que Ele dá, porque se Ele faz tudo para o nosso bem, então seguir o que Ele indica é o melhor possível. Né? E foi assim que eu procurei seguir, né? Fazendo aquilo que Ele foi me indicando a fazer. Então, eu até digo aos meus alunos na sala de aula, rapaz, um dos dias decisivos foi lá na universidade. Na época existiam filas, né, para você escolher qual era o curso que você ia concorrer, que você ia fazer o pré-vestibular, e eu estava justamente em dúvida entre duas filas, né, e uma delas era a fila para poder cursar matemática e ser professor, sabe? E aí justamente eu pensei, rapaz, o que é que dá para eu fazer, né, que não me incomode de fazer, que eu me sinta bem em fazer, né, que seja uma profissão para mim, que me dê condição, né, de caminhar. E aí eu escolhi, né, essa opção. Mas essa escolha ela foi sendo construída na minha vida desde aquela época da catequese lá na paróquia, realmente, quando eu tive aquela mudança brusca de ideia, né, entre nunca ser professor e inevitavelmente ser professor, né? Então foi mais ou menos isso, recordando, né? Mas eu quero que você seja mais detalhista nesse aspecto. Então, você quando criança dizia para todo mundo, eu quero ser tudo menos professor. Até porque quando... É a velha pergunta que todo mundo faz a toda criança. Você quer ser o quê, né? Eu quero ser astronauta, óbvio, né? Eu quero ser médico, eu quero ser o Superman, eu quero ser qualquer coisa. E eu dizia, não, professor, não, eu não quero ser porque deve ser muito chato, né? Pelejar com a sala de aula, né? Então eu disse que não, e não teve jeito. Eu fui escolhido pela profissão, né?
e é o que eu exerço hoje com muita felicidade, com muita tranquilidade. E que E a para mim igreja, não né, é, Zezinho? não é E como, desgaste de jeito nenhum ser professor, sabe? mas como é engraçado como a igreja ela é esse terreno fértil para as vocações, né? Como a igreja, através do serviço, através da sua liturgia, como ela nos ensina. É por isso, não é à toa que a gente acredita nessa vivência na igreja como sendo, com certeza, um dos maiores presentes que a gente quer dar para os nossos filhos. A gente não sabe se eles vão aceitar para sempre como a gente aceitou, mas a gente sabe como é precioso esse ambiente religioso, esse ambiente da igreja católica, porque foi assim, por uma toa, que a Joilda, né, Joilda que lhe chamou para ser catequista, e Joilma, você, né? Joilma, exato, É. chamou você para ser catequista, e a partir dali a coisa, você começou a ver que não era tão ruim assim, enfrentar uma sala de aula. Quer falar? Diga aí, não foi? Exato, foi bem isso mesmo, mas é como eu disse, muitas vezes a gente tem que estar atento, né, para as coisas que são indicadas, né, para a gente, né? Quantas coisas, né? Se a gente não prestar atenção, aí essas oportunidades passam, né? Essas coisas acontecem e a gente não acaba não vendo, né? Então foi o que aconteceu comigo, foi isso. Eu não fui capaz, eu acho que não dá para a gente ser capaz de ouvir um chamado de Deus e você fazer de conta que não ouviu, né? E fugir, né? Então, aquele chamado de ser catequista, que foi o ponto de partida da minha profissão hoje, eu não tive como dizer não na época, né? Como vocês lembram da outra vez, foi algo muito direto e claro de que eu tinha que fazer aquilo porque era aquilo que era para eu fazer e eu fui e fiz, né? Eu aceitei o desafio e cada desafio que foi aparecendo ao longo da vida eu fui aceitando e traçando o trajeto, né? Até então. Eu queria recordar aqui, então, um momento muito, muito especial que a gente frutificou no jardim da nossa vida, poetizando o momento, que foi o NACOM, né? O NACOM também foi uma coisa, assim, um momento, uma vivência especial na nossa vida, para a nossa maturidade de vida, de fé, para a gente ter construído tantas amizades aqui, algumas lives que eu fiz aqui, as pessoas sempre, os amigos sempre falam desse momento do NACOM, e você tá com o violão aí, já conseguiu um pedacinho daquela música que eu acho que tem tudo a ver com essa lembrança da gente, do NACOM, pode ser agora? Tá aqui, tá aqui. Então vamos lá, vamos tocar a música, depois a gente fala sobre ele. Tá certo. Na mesma estrada, em uma só voz, cantemos a Ele, caminhamos nós, no mesmo caminho, transmitindo amor. A Deus entoamos cânticos de louvor. Ele é vida, Ele é a luz, Ele é o caminho e o amor que nos conduz. Ele é vida, Ele é a luz, Ele é o caminho e o amor que nos conduz. Que massa, cara, recordar essa música é muito marcante, Nós éramos adolescentes no nosso tempo, não éramos melhores, não éramos piores, mas o que me sai lembrar é o comunismo, como você falou. Lembra, você falou aí quando era coroinha, quando chegava ou quando a gente assumia porque queria, ou quando chegava até nós
uma necessidade da igreja, ou alguém precisava de uma liderança, de uma coordenação, ou a gente escolhendo, ou alguém impondo para a gente simplesmente acreditava e pegava. Era um tempo que a gente acreditava em utopias, Renato. Você como professor, você como pai, e a gente lembrando desse tempo do NACOM, eu lembro que o NACOM era tipo de grupo que se autogerenciava. Né? A gente nem sabia muito quem era o coordenador, quem não era, porque é aquela coisa, bora fazer uma quermesse e surgia de um, surgia de outro. Não, bora fazer uma dança, bora fazer um teatro na escola. Então, era sempre uma vontade, um desejo, uma coisa assim, de assumir responsabilidade, que hoje a gente percebe uma diferença muito grande. Como era, assim, confirme o que eu estou dizendo na nossa geração e me diga alguma coisa, assim, do que você vê do agora. É muito difícil de entender o que acontece, o porquê que as coisas estão como estão, mas realmente quando a gente para lembrar, sabe, o porquê eu não consigo determinar, sabe, mas eu sei que realmente era muito diferente. Assim. O NACOM, por exemplo, era um grupo de jovens, entendeu, que não tinha nenhum adulto para gerenciar. Ele se autogerenciava sem dificuldade, né? Aquele sistema de reunião cada semana na casa de um membro da equipe, né? Os pais de cada um nos acolhiam, nos recebiam, né? Sempre muito bem, verdade. Sabe? Sempre nos acolhiam muito bem. Todas as lembranças de todas as casas que a gente teve reunião, sabe? A gente são muito boas lembranças. Né? Porque sempre a gente era muito bem acolhido e graças talvez a esse crédito que os pais davam, né? A coisa caminhava muito bem, a coisa caminhava, sabe, e foi um grupo que foi muito importante para nós, né? Foi o meu início na música, por exemplo, foi com o NACOM, entendeu? E uma coisa que me chama muito a atenção, que dá essa dúvida, mas eu também não sei, talvez nossos pais também tivessem essas dúvidas a nosso respeito naquela época, e hoje a gente fica nessa mesma dúvida a respeito dos filhos, porque na verdade cada um é que sabe o que está sentindo, né, dentro do coração. Mas quando você falou aí do Cursilho de Cristandade, né, quando nós recordamos agora o Crisma, parecia pra gente naquela época, pelo menos para mim pessoalmente, parecia que quando aconteceu a cerimônia do Crisma, por exemplo, parecia que a gente saía de dentro da igreja com superpoderes. Né? A gente saía numa empolgação de fazer, de pôr aquilo em prática, sabe? O Cursilho de Cristandade, num dia que terminava... Você lembra daquela praça, velho? Aquela praça depois da missa, quando abriu aquelas portas... Parecia aquela passagem do Atos dos Apóstolos, que diz que os discípulos perderam o medo depois de Pentecostes e abriram as portas do lugar onde estavam escondidos. Quando eles abriram aquilo não é uma porta, né? Aquilo é um castelo, aquela igreja lá de São Paulo. Né? Que a gente viu aquela praça iluminada com aquela cruz no meio, cara, que negócio épico, né? Que coisa assim marcante, né? E você e eu... Aí na nossa época, aí agora a gente fica observando os jovens, a gente fica esperando essa empolgação que a gente vivenciava naquela época, e o jeito deles manifestarem é muito diferente hoje, né? As experiências que eles têm, sabe? Porque quando terminou o Cursilho de Cristandade, parecia que dava vontade de a gente chegar ali na praça, botar uma banquinha, né? Botar uma banquinha e começar já a fazer alguma coisa, né? Porque aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu, transbordava, né? Pela nossa fala. Foi lá que a gente disse, nós vamos para o Crisma. Eu lembro a gente dizendo lá. Não, acho que a gente já era catequista da catequese de criança, mas lá a gente não vamos para o Crisma, cara. Foi lá mesmo, eu lembro quando a gente saiu, já foi nessa conversa, bora para o Crisma. Sim. Era aquela vontade de fazer com que os outros experimentassem aquela mesma sensação poderosa, força. Mas é tão gostoso ter essas recordações, e eu espero que, como disse você, do nosso jeito a gente consiga transparecer. Eu sempre digo isso, sabe, Zezinho? Que os amigos perguntam, às vezes, pai, meu filho
meus filhos não gostam de igreja, não gostam de ir, o que é que eu faço? Eu acho que não existe uma receita pronta, como você mesmo disse, mas eu acho que o mais importante não é nem a imposição, nem a repetição de palavras, mas é a transpiração. É o amor que a gente mostra, que a gente demonstra, sabe? Eles veem a gente fazendo e aprender a fazer fazendo, porque eu acho que no blá blá blá, essa geração não será mais convencida pelo ouvir tanto, mas eu acho que é pela transpiração. Ele vê dizer, eu quero, como os discípulos diziam, o povo dizia, veja como eles são unidos, né? Diz o Atos, e diz que as pessoas começavam a se multiplicar e a se converter vendo o testemunho. É o que eu digo para os pais, eu como catequista até hoje, e às vezes eu sou surpreendido com alguém dizendo, meio que André, parece até que a gente faz um trabalho de recuperação de menores, né? André, o que eu faço? Meu filho não quer saber de igreja. E a única coisa que eu tenho a dizer, como também um discípulo quase de Dom Bosco, também como foi o Padre Arnóbio, é dizer para ele, não tem muito o que dizer. Mostre que você ama, mostre que isso é muito importante, que eu acho que naturalmente eles vão querer uma lasquinha disso também. Isso, né, Zezinho? Mas tá difícil realmente, é complicado a gente fazer essa analogia do que era o nosso tempo, do que era... Porque cada tempo é seu tempo, mas o Espírito Santo, ele ultrapassa todas essas realidades, não é isso? O que eu desejo, o que eu e minha esposa, a gente sempre comenta aqui, o que a gente deseja para os nossos filhos, é que eles tenham a oportunidade, que eles se deem a chance de experimentar tudo que a gente experimentou. Que nada no mundo, que nenhuma outra experiência seja capaz de roubar essa oportunidade deles. Porque o máximo que a gente pode fazer enquanto pai e mãe é oferecer as opções, né? Até um certo tempo a gente consegue oferecer isso de forma mais convincente, mas a gente sabe que a qualquer hora vai ficar por conta deles e não tem escapatória, é isso mesmo. E a gente torce que todas as opções, que todos os exemplos, que toda a experiência que foi oferecida a eles, enquanto eles não podiam escolher, seja suficiente para que eles nunca percam a oportunidade de experimentar o que a gente experimentou. Verdade. Eu desejo muito isso a eles. Se eles se derem a essa oportunidade ao longo da vida, sabe, eu já vou estar muito feliz. Eu lembro que uma das músicas que a gente mais cantava do Padre Zezinho era aquela Tu me fizestes uma das suas criaturas com ânsia de voar, águia pequena que nasceu para as alturas, né, com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram, se eu tenho asas, meu destino é voar. Não sei o que tinha nessa música, não sei se a gente já se reconhecendo como jovens que já iam assumir compromissos para a vida, na igreja, ou na vida, ou no casamento, mas eu sei que essa música, ela realmente, entre as 10 músicas do Padre Zezinho que marcou a nossa vida, não tenha dúvida que Águia Pequena é uma delas. Eu digo isso por mim, você concorda? A gente cantou muito Águia Pequena e a gente tinha um carinho muito especial por ela. E aí você falando isso dos filhos, é isso, cara, né? A gente sabe que uma hora eles vão crescer e vão voar. Né? E vão levar um pouquinho de nós, esperamos que sim. Mas se não levar de nós, literalmente, mas que principalmente que eles sejam selados e marcados pela mesma fé pela qual eles foram batizados. É um desejo nosso, né? E vamos morrer desejando, né? Se vai acontecer, mas o importante é desejar, o importante é amar. Eu acho assim, nós somos de uma geração que sonha, né? Se vai acontecer, como diz o provérbio, eu lembro que, acho que foi você que disse que viu isso já no papel de uma bala. Você uma vez me contou que viu não, eu lembro que você falou, eu lembrei, não foi essa. Você viu no papel de uma bala da Esquiz, uma versão que eles colocaram de mensagens bíblicas, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu lembro que você disse que uma vez pegou essa bala e aquilo marcou essa experiência de encontrar essa mensagem, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, essa busca, esse desejo, esse sonho
a gente sempre tem, se vai acontecer ou não, mas a palavra de Deus diz também que o projeto é do homem, mas a realização vem de Deus, né, Zezinho? Era essa a mensagem que eu estava tentando lembrar. Os projetos são dos homens, mas a realização são de Deus. Mas é necessário projetar, né? É necessário sonhar, para que Deus possa dar o seu sim, né? Até mesmo essa comparação que você fez através da letra da música lá, da Águia Pequena, é justamente o que a gente vive, né? A águia lá, até a águia conseguir voar por conta própria, até ela ter essas penas, essa capacidade de voar, ela precisa ver outras águias voando, ela precisa exercitar, ela tem que desenvolver força, né, nas asas para conseguir voar, e a gente vai oferecendo aos filhos, né, essas opções, vai tentando conduzir eles até o ponto, né, deles tomarem as próprias decisões deles, sabe? E a gente torce, a gente acredita que vai dar tudo certo, e eu espero, eu já disse a eles, olhe, cuidado, que nada no mundo seja capaz de roubar de vocês a oportunidade de estar próximo de Deus. Qualquer coisa que ofereça esse risco, saia de perto. Massa. Essas pequenas palavras marcam a nossa vida como aquelas célebres palavras que a nosso pai, a nossa mãe falava. Eu também, quando eu tenho oportunidade ou quando eu quero gerar uma oportunidade, eu falo palavras curtas assim, porque eu sei que em algum momento da vida eles vão lembrar, eles vão recordar, dizer, poxa, meu pai dizia isso. Né? Eles vão poder passar na peneira, né? Eles vão poder, eita, meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso. É um momento muito especial, Renato, poder fazer essa gravação aqui, porque o desejo dessa prosa, desse arquivo é eternizar. É amanhã o Lucas dizer assim, pô, velho, tô com saudade do meu velho, ele já se foi há 10, 20 anos aí. Eu quero relembrar como era a voz dele, quais eram os pensamentos dele. Eu quero ver como era o meu padrinho, né? Falador, conversador, eu quero ver como é que ele era. Então a ideia desse projeto é essa, e eu estou muito feliz de você estar aqui, cara. Mas eu quero passar então para aquela segunda fase. Não seja monossilábico, porque às vezes você me deixa sem graça. Eu penso que você vai falar muita coisa, pá. Mas é você, né? Tô brincando. Seja você do seu jeito e é por isso que a gente é amigo. É cada um do seu jeito. Mas eu queria lhe perguntar agora, passando já para essa última fase do nosso diálogo. Repara como a nossa conversa rola tão fácil que a gente já está com o tempo lá já bem adiantado. Mas assim, te perguntando do seu jeito, Renato de ser, o que é o amor, Renato? Então, essa experiência diária, né, essa convivência diária, superando os desafios, construindo o dia a dia, né, é o que vai dando sentido e dando significado a essa palavra. É legal isso, cara, porque eu acho que a gente nunca foi muito romântico no sentido daquela poesia melódica, né? Daquelas musiquinhas de Luan Santana que eu atravesso o Polo Norte de shortinho. Eu acho que a gente, como discípulo do Padre Zezinho, sempre acreditou muito em que o amor rima com dor e a luz rima com cruz, né? Eu também não consigo dissociar o amor sem a dor, a vida sem as preocupações. Eu acho que é tudo uma coisa só. Quando a gente fala de amor, realmente eu gostei da sua colocação, porque não é nada muito romântico não, mas é muito pé no chão. É esse perdão, né? Como diz o padre Fábio de Mello, ninguém consegue dizer a alguém de fato que a ama sem antes ter dito muito eu te perdoo. Eu te perdoo. É massa isso, é massa. Como você quer ser lembrado, Renato? Como é que você gostaria de ser lembrado? Rapaz, a gente não faz de propósito para ser lembrado, claro, né? A gente procura viver sempre da melhor forma possível, né? Eu espero ser lembrado como uma boa referência, pelo menos, né? Eu imagino isso a cada dia, cada coisa, cada decisão, que a gente seja lembrado como uma boa referência, como uma lembrança boa, que sejamos uma boa lembrança, né? Que eles possam no futuro dizer assim, poxa,
eu tive um pai, né? Eu tive um pai. Isso, eu sou muito fã de quem tem um amor especial pela figura paterna. Porque você sabe, dentro da minha história, não que meu pai tenha sido uma pessoa ruim ou tenha só me marcado com coisas ruins, mas ele deixou grandes lacunas que hoje, como pai, eu digo assim, eu quero ser para os meus filhos o pai que eu gostaria de ter tido. Né? Como eu disse, não tenho nenhuma mágoa do meu pai, não tenho nada disso. Não preciso perdoá-lo de nada, porque hoje eu sei que ele é quem ele queria, quem Deus o fez e as escolhas dele. Mas é massa isso, pensar que a gente pode ser uma boa referência. Fala aí pra mim o sentido da amizade. Vamos começar por ela. Rapaz, amizade, como a gente sempre comenta, é desse jeito que como a gente convive, né? Ser amigo é estar à disposição, né, a qualquer momento para poder ser o mais real, o mais realista possível, o mais franco, né, e o mais acolhedor possível, né? É isso, não depender de estar todo dia na casa do outro ou batendo papo, mas a qualquer hora que surge a oportunidade, ser uma coisa concreta, ser uma coisa real, né, transparente. Por mais que a gente diga para o mundo, não, eu sou autêntico, né? As pessoas usam muito essa palavra, autêntico. Mas você sabe que na dureza da vida, na realidade, no mundo de aparências, todos nós, muitas vezes somos obrigados a colocarmos algumas máscaras. Mas eu acredito que na presença de um amigo, a gente pode tirar todas as máscaras e pode se deixar a permitir tocar e ser tocado, e aí no sentido de tocar nas feridas. Saber que você pode sair chateado, magoado, mas vai ser sempre para o bem do outro, e o outro nunca vai colocar isso em xeque, dizer, ele me falou só para me magoar. Isso não acontece com um amigo. Quando ele fala, ele magoa, ele mexe, mas nunca é essa a intenção. Ele falou para de alguma forma ele melhorar. E eu digo isso para Juliana, sabe, Renato? Eu digo assim, enquanto eu estiver sendo chato, é porque eu lhe amo. Quando eu deixar tudo assim, aí tenha medo. Porque o verdadeiro amigo é aquele que põe a mão na ferida, é aquele que é chato. Porque aquele que, eu tava vendo você cair no buraco, mas se eu dissesse você ia ficar com raiva, isso não é amigo. Foi uma coisa que você falou essa semana e que foi muito forte, que é justamente isso. Quando alguém está fazendo uma coisa errada, uma coisa bem atrapalhada, bem esquisita, vem logo na cabeça, ele não tem nenhum amigo para dizer a ele que ele está se atrapalhando, não. Coitado, não deve ter nenhum amigo, né? Pô, que lembrança, velho. Foi mesmo. Eu até já recordei a situação, mas é mesmo. Porque é importante demais. Mas foi massa você ter lembrado disso. Espera aí que tem um rapazinho aqui me interrompendo. Diga aí, Gustavo. Ele quer deitar aqui. Não vai deitar. Ele tá aproveitando que o ar-condicionado é malandro. Normal. Olha lá. Gustavo, dê tchau aí pra galera. Vamos lá, então perdão, Renato, a importância do perdão, diga aí. Muito mais importante para quem perdoa até do que para quem é perdoado, né? É verdade. Como cristão a gente sabe muito bem disso, né? Que a gente realmente é uma limpeza da alma mesmo, perdão, né? Medo, Renato, diga aí, você tem medo, cara? Você não demonstra, mas tu tem medo, cara, de alguma coisa? Rapaz, eu procuro, assim, não focar nisso, né? Eu procuro olhar para frente, sabe? Mas, claro, quais são os nossos principais medos na atualidade? Esse ano foi um ano de extremo medo, porque uma das coisas que mais causa medo é o desconhecido. Né? O desconhecido causa muito medo. Então o maior medo que a gente tem é justamente esse. Por mais que a gente saiba que o controle de tudo está na mão de Deus, a gente tem uma mania de controlar, né? Um costume de achar que é capaz de conduzir as coisas, né? Que isso dá muito medo. O desconhecido, né?
Isso é fato. É mentira. É a mesma coisa de alguém dizer bem assim, eu parei de pensar. É impossível. Parar de pensar já é pensar. Então dizer que não tem medo é uma coisa assim muito para robô. É para robô, não é para seres humanos. Cara, e raiva? Tu tem raiva, cara? A, a Sente maior raiva? parte, a maior parte das pessoas que me conhecem nessa hora vai dizer, rapaz, nunca vi. Nunca vi. Porque, na verdade, como você diz, eu sou, por algum motivo, muito contido nesses reflexos, né? É, Nesse tipo de reação, entendeu? Então, dificilmente alguma coisa me causa raiva. Dificilmente. É muito raro, sabe? É mais fácil eu ter raiva de mim mesmo do que do externo, né? Por entendi. tentar, por ter algum desafio e não conseguir, né? Legal. Uma palavra que é muito forte para a gente, igreja. Igreja, rapaz. Esse também nesse ano reforçou muito o significado e até se ressignificou, né? Mas É, a igreja realmente é essa unidade, né? Esse momento onde a gente pode estar ali mais próximo de Deus de forma concreta, né? De forma dos rituais, né? Da forma como a coisa acontece. Eu dizendo, rapaz, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria passar por uma Páscoa sem estar na igreja, é, celebrando a Páscoa, né? caramba, E esse ano aconteceu isso, né? Como? Eu nunca me imaginei, porque é tudo muito importante, é tudo muito significativo no que a gente vivencia, né? verdade. E igreja é aquela sensação de você ter a certeza de que você não está só, né? E nessa Páscoa, mesmo não estando na igreja, mas com a sabedoria que só pode vir de uma tradição. A gente, quando fala de igreja, na catequese, a gente diz isso: não, olha, a gente não está falando de um negocinho pequeno, não. A gente não está falando de uma ideia, não. A gente está falando de um negócio que é uma pessoa, que é Cristo, e que teve continuidade em séculos, milênios. Quando vem alguém aqui dessa geração, com todo respeito a essa geração, e eu sou dessa geração, mas quando vem alguém e diz assim, não concordo, eu olho assim, meu irmão, tu tem ideia do que você não concorda, que esse negócio que você não concorda já se passaram, né, milênios, né, 300, 400, 500, 2.000 anos que a igreja vem estudando, é concílio, é reunião, é seminário, aí de repente é muito forte. Igreja é saber que a gente não está sozinho e que, como relembrando Dom Henrique, ele diz assim, quem é fiel de fato católico não precisa se preocupar nem interpretar a Bíblia, porque já interpretaram ela os santos e papas e bispos. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, né, Renato? Sim, Ser com certeza. católico, ser católico, estar nessa igreja é calçar uma sandália realmente fixa nos nossos pés, né? Família, cara. Rapaz, foi e é o meu projeto de vida acima de todos os outros. É o que me motiva e é o combustível do meu dia a dia. Inquietações, Azinho, inquietações. Não muitas, né? Hum, Não muitas inquietações, mas só justamente disso, de ver, né, os meus filhos crescerem e poderem conquistar serem pessoas, espaços, né? né? Não serem pessoas felizes, né? É, Encontrarem essa felicidade semelhante à felicidade que eu tenho hoje na minha casa com a minha família. massa. Eu tinha quase certeza que você ia falar de inquietação sobre essa sua relação com seus filhos, porque realmente é algo que nos inquieta bastante. Tentar levá-los à compreensão de que a vida é muito simples, mas que eles precisam escolher. Tem hora que
tem hora que as facilidades não é tão boa, tem hora que o negócio tem que ser duro, tem hora que tem que doer. Eu digo isso muito aqui para os meus filhos, para eles, e olha, tem hora que é o dolorido, é o difícil que você tem que escolher. Porque se você se acostumar com o que é... Essa frase eu já ouvi da sua boca muitas vezes. Olha, desconfie do que é fácil. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Então essa é uma base das nossas inquietações como pai. Fé, desejo e fé, Renato. Desejo ou fé. Né? Então, fé é justamente o que digamos assim, nos alimenta, né, de dentro para fora, né? É aquilo que faz a gente ter o vigor e a energia, sabe, própria, assim, é realmente o alimento, né, para que a gente possa encarar as coisas tão horríveis que a gente vê de fora para dentro, né? Então a fé para mim é isso. Né? É uma visão ultrassônica, quase como a do Superman, que não tem como explicar, mas a fé, eu acho que isso está escrito na Sagrada Escritura, mas é enxergar além dessa visão. Saber que existe um sobrenatural, saber que existe um além dessa... Além da cruz tem uma ressurreição, além da dor existe um amor. Acho que a fé é esse óculos, né, Daniel, que faz a gente que é tão míope, né? Nós somos tão míopes, então acho que esse óculos que nos faz enxergar além é esse negócio aí que se chama fé, né? Que o povo chama de fé. Olha, eu acho que aqui quem entrou foi seu primo André. Foi ele mesmo. Foi ele tá aqui, André, Isabel, minha sogra, Gislene já entrou, mas... Andrezão, meu irmão! Esse cara também marcou a nossa história, na nossa infância. Eu lembro como a gente se empenhou no tratamento dele, e é muito bom vê-lo aí, saudável, feliz, construindo a vida dele, a família. André, que bom que você entrou, viu, cara? Sabe que eu me lembro muito bem de você, viu? Não é isso, Renato? Lembra dos trabalhos que a gente fez, né? Ah, sim, com certeza. Tem aí meu primo André que entrou, teve um colega professor da faculdade que trabalhou comigo lá na Maurício de Nassau, que entrou ainda há pouco também aí, eu vi passando o nome dele aí. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tem minha cunhada, tem o pessoal aqui, mandou um abraço para todo mundo, obrigado Um abraço a todos. É isso aí. Cara, então, suas considerações finais, eu tô feliz. Como eu disse para você, a ideia desse projeto é marcar, né? Eu lembro de Camilo Leles, ia dizer saudoso aí. Eu ia dizer saudoso, mas ele tá vivo e bem vivo, viu? Sabido que sou ele. Mas o Camilo dizia que uma andorinha só não faz verão. Mas onde ela passa, ela deixa a sua marca. Aí eu dizia, que marca é, Camilo? Ele dizia o cocô. Onde ela passa, ela marca. Eu digo, mas assim, tirando a brincadeira, mas é fato. Né? Uma andorinha só não faz verão, mas onde ela passa, deixa a marca dela. E a gente sempre teve essa sensação, né, Renato? Eu acho que isso nos move. A gente sabe que onde a gente está, de alguma forma, não porque somos nós ou méritos nós, mas é por misericórdia de Deus que Ele nos faz sempre ser essa semente. Quando eu vejo o testemunho de pessoas que já trabalharam comigo, rapaz, que saudade, não sei o quê. Quando você vê os seus alunos, né, hoje formado, dando um testemunho, querendo lhe dar um abraço no meio do shopping, é uma emoção danada, né? É bom saber que a gente marcou a vida das pessoas positivamente, né, cara? Sim, e como você disse, eu na verdade, você bem conhece, eu não sou das pessoas mais comunicativas da face da Terra, né? Então, tem que ser estimulado, ferrado assim, no ferrão. Bora, rapaz, fala, diga. Uma ferramenta como essa, uma experiência como essa, né, de deixar registrado, de poder compartilhar um pouco disso, é muito importante, é muito bom, né, e realmente são muitas coisas que a gente tem, são muitas experiências, e volta àquele ponto que você perguntou ainda há pouco, tomara, né, que a gente deixe boas lembranças sempre, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, independente. Eu sei que a gente sempre acaba devendo
por uma coisa ou por outra, porque ninguém consegue fazer tudo certo o tempo todo, mas é uma grande meta da gente é ser pessoas que possam colaborar com as outras e deixar sempre em cada área que a gente convive boas lembranças, né, e bons exemplos. Eu costumo brincar dizer assim, rapaz, assim, na fila do céu, eu não me incomodo de ser o último, do último, assim, lá o último pedacinho, não precisa ser na sombra não, assim, lá o último pedacinho, pode guardar para mim, entendeu? Eu não tenho pretensão de uma santidade muito além, longe de mim, mas rapaz, no fundo do meu coração, eu acredito sim. As pessoas dizem, no céu só vai entrar quem é santo, mas depende muito da concepção de que cada um tem de santidade. Mas eu acredito muito na misericórdia de Deus, no amor dele, e não que a gente faça isso com grandes intenções, porque aí já perderia a caridade, mas assim, somos pessoas boazinhas, né, Zezinho? A gente tenta ser, né? Tomara, né? Tomara. E aí quando que Deus tenha misericórdia da gente e que guarde um pedacinho que pode ser o último lá, a gente vai estar lá, com fé em Deus. Foi massa, obrigado eu, como disse você, e eu já tinha dito isso, realmente você não é dado tanto a essa comunicação tão expressiva. Talvez Deus nos colocou na vida do outro também com essa intenção, porque dizem que os opostos acabam se complementando nessa realidade e também a sua serenidade. Eu quero deixar marcado aqui para terminar a nossa live o quanto as suas palavras, o quanto essa sua seriedade e a sua serenidade também me formou. O quanto eu lembro de muito do que você representou e representa na minha vida. E eu espero que também, de alguma forma, com a minha alegria ou com o meu excesso de palavras, também tenha complementado alguma coisa em você. É muito bom ser seu amigo, viu, cara? Eu não acredito em reencarnação, mas não vou nem dizer que sim, porque eu não creio, não acredito, mas assim, eu seria seu amigo em qualquer outra situação. Valeu. Valeu, muito obrigado, Zezinho. Foi muito bom esse momento de compartilhar essas lembranças. Você conseguiu. Nossas. O violão ainda tá aí, conseguiu aquela música que eu pedi do Padre Zezinho. Tá aqui. Tá, então, terminando aí, o Instagram tá quase tirando a gente do ar, mas vai tocando aí. Se ele tirar, mas é por Felicidade chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. Quando a porta eu fechei e jurei não mais amar, esperança chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. No sermão que eu escutei e lutei pra não chorar. Eita, Padre Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei. No sermão que eu escutei e lutei pra não chorar.
amor. Aí, seu primo tá perguntando que música é essa. É uma música do Padre Zezinho chamada Fresta. Fresta, um pedacinho. O nome é Distração. Ah, distração, é verdade. Eu pensava que era fresta por causa da repetição, Não. né? A repetição da palavra. É distração. É linda, é poética, tem muito a ver com tudo que a gente falou nessa nossa noite. Valeu, boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos por Mil Caminhos a Sorrir. Ah, ele tá cantando. Olha, lembra? Essa é uma música que o pai dele, meu tio Porfírio, cantava muito. Ah, por Mil Muitas Caminhos vezes, a Sorrir. muitas vezes eu ouvi ele cantando. Em um irmão eu quis, mas houve quem não entender. Ah, muito linda, muito massa, André. Se tiver na agulha e quiser cantar, canta, que a gente tem tempo ainda. Tem aí, sabe? Tá aí perto não, né? Canta aí, olha, tá pedindo. Não sei de certeza, né? A cifra não sei não. Mas é mais ou menos. Por mil caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. E só pensei em ajudar. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. E arrancou o que eu plantei. Desafiando a minha paz. Eu vim aqui pedir. Valeu, Andrezão. Um grande abraço, Zezinho. Boa noite a todos. Aqueles que quiserem rever, a gente vai colocar nas redes sociais, Instagram, o Facebook e também o meu YouTube, André Lisboa 02. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Valeu, Zezinho. Valeu, muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Enfim, depois de tanto erro passado,